A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, meus queridos e amados seguidores que estão seguindo esse estudo, esse conhecimento da nova aliança, o caminho, pelo meio do caminho da salvação. E eu tenho a maior alegria de estar aqui todas as noites, passando para vocês aquilo que Deus me passou para mim. E eu quero, irmãos, comunicar a vocês que a nossa vida ela é única e exclusiva de Deus. Você que gosta de ouvir a palavra do Senhor, de uma maneira ou de outra, você se alegra quando ouvir falando de Jesus, você pode ter certeza que você tem um chamado, você é o escolhido de Deus. E por essa razão, irmãos, que eu tenho esse prazer de falar de Jesus para vocês. E o que eu quero dizer para vocês agora, nesta mensagem, irmão, é que vocês são muito especial para Deus, muito especial mesmo. Que vocês nem imaginam, vocês não têm noção do quem vocês são para Deus, quem nós somos para Ele. Porque primeiro, irmão, lá em Gênesis, no capítulo 1, no 26, verso 26, está escrito que nós somos a imagem e semelhança dele. E no 27, ele fez homem e mulher, a imagem e semelhança dele. No 28, ele nos abençoou e nos disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e dominai e sujeitai. O que ele fez isso? O que ele quer dizer com isso para nós, irmão? Nós temos poder para dominar todas as coisas do mundo. Preste bem atenção, irmãos, que Deus, primeiro ele criou o mundo e todas as coisas. Depois ele criou nós. E ele nos entregou o mundo para nós usufruir dele. Mas ele, para ele ser Deus, ele criou tudo perfeito, tudo tipo bom e ruim. Isso depende muito da maneira que você for usar. Uma ferramenta, arma, geralmente vivia só em guerra, e guerra, e guerra aquele tempo todo. Porque Deus, ele não perdoa pecado. Então, todo aquele que cometia pecado, transgressão, ele exterminava. Mas depois que ele entregou o mundo por o qual ele criou, na mão do seu Filho Jesus, e é por essa razão que nós temos um tempo para viver aqui nessa terra, para decidir, para decidir o que nós queremos. Porque o inferno, ele criou para aqueles que não são dele. É os que não servem para ele, que não são dignos do reino. Então esses vão para lá. Aí eu faço uma pergunta para você. Como que você está, a tua comunhão com Deus? Você está bem com Deus? Você não está cometendo pecado? Porque eu encontrei na Bíblia 262 pecados que nos afastam de Deus. Entenderam? Então, o que você precisa fazer é conhecer a verdade. Amém? Saber o que é pecado para que você não caia nele. Amém? Se você souber começar a conhecer todos os pecados que afastam você de Deus, você vai ter uma noção e saber como lidar com eles, como se defender deles. Amém? Então, por essa razão, irmãos, que eu, graças a Deus, eu agradeço todos os dias, porque eu não era nada, eu estava na submissão de Satanás, num terreiro de Umbanda. E Jesus me tirou de lá e me trouxe para a sua maravilhosa luz e me deu poder e autoridade sobre o demônio. E ele agora está debaixo dos meus pés. Ele está sob o meu domínio, porque eu tenho poder, no nome do Senhor Jesus, de ordenar que o demônio saia e ele vai ter que sair, porque eu tenho esse poder. E até os anjos estão ser sujeitos a nós. Foi a ordem que Deus deu para eles.
Por isso está confirmado lá em Apocalipse, que quando João foi revelar, escreveu Apocalipse, e esse anjo que veio passar por Jesus, para João, esse anjo que veio falar todo para Jesus, para João Batista, aliás, a revelação do Apocalipse, quando João viu o anjo vindo, ele pensou que era Jesus. E ele se prostrou aos pés do anjo, e o anjo não pegou no ombro dele, no braço dele, e falou: levanta, né? Não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Olha só que humildade dele. Então você veja, irmão, que quanto mais distante Jesus está, que nem com João ele não veio falar. Ele mandou um anjo para revelar todas aquilo de Apocalipse. Então você veja, irmão, que Deus não fala com o homem, não fala. E esses mentirosos estão enganando vocês, que estão nas igrejas, falando que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, é tudo mentira. Isso aí é pessoa fraca na fé, pessoa preguiçosa, nécia. Eles pegam e acreditam nisso e ficam morrendo dentro da igreja, porque não oram, eles não buscam a palavra do Senhor, não buscam, porque Jesus falou: examinai as escrituras para que ninguém vos engane. E vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. Então, o que ele fez isso? O que ele está falando com isso? Cuidado! Quando você está em vigilância, você tem que ver onde você está andando, com quem você está andando, o que você vai estar fazendo, o que você vai fazer. Isso tudo agrada a Deus ou vai te condenar? Então é uma vigília. E orar sem cessar é porque se você está com a tua mente focada para o amor de Deus, por Deus, para a proteção de Deus, você, eu, nós estamos revestidos com o poder de Deus. E os anjos estão perto do nosso lado, cuidando de nós. Porque a nosso derredor está Satanás bramando como um leão, tentando atracar. Entende? Então, isso que tem que tomar cuidado, para isso que Jesus falou. E lá, quando ele falou: examinai as escrituras para que ninguém vos engane, é justamente para você saber quando vem um charlatão, um mentiroso, um herético, pregando heresia, mentira, você sabe, fala: não, lá está escrito assim, e ele está falando assim, esse é um mentiroso, esse é um charlatão, esse é um falso mestre, um anticristo. E aí você sabe se defender. Amém? Então isso que você precisa de ter, essa visão. Abrir tua visão espiritual para que você não venha ser enganado. Em Mateus 24, Jesus falou: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, e não é, tudo mentira. Lá no verso 11, ele fala: acautelai-vos, né? Porque muitos já surgiram no meio de vós, e muitos mais vão surgir, falsos mestres, que vão pregar heresia, pregar mentira. Entenderam? Então, esse é o Jesus, deixou isso aí para nós tomar cuidado. E toda a palavra do Senhor Jesus, de Mateus, Apocalipse, que é o ministério de Jesus, que é o evangelho dele, ele está anunciando o que é bom e o que é ruim. Ele está ensinando. Erra quem quer. Cai no pecado porque quer. Porque quando Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque ele falou: ó, a partir do momento que você sabe que esse tal coisa, essa atuação que você está tomando agora é pecado, e você sabendo que é pecado e você vai praticar, você não tem mais como pedir perdão. Porque você conhece, está fazendo consciente. Então é isso que é os cuidados, os perigos que você tem nisso aí. Para isso que você precisa conhecer as escrituras, para que ninguém vai te engane. E você também tem que saber o que é pecado e o que não é. Amém? Então preste bem atenção nisso, meus amados. Preste bem atenção nisso. Jesus, ele quer te salvar. Ele quer levar todos os que Deus chamou e escolheu para ser seu povo. Jesus veio para levar, né, esse povo para Deus.
Porque os que já estão condenados, não tem mais como voltar. Amém? Então essa mensagem eu deixo para vocês, irmão, e que Deus abençoe a todos vocês, e que amanhã eu estarei de volta com a mensagem no canal O Caminho da Salvação. E eu quero, irmãos, avisar vocês, se vocês têm alguma coisa que vocês precisam falar comigo, eu vou começar mandar um programa para vocês me mandar um comentário para mim. E eu vou começar a dar palestra para casais, entendeu? Ensinar como viver uma vida abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado. Porque está escrito lá em Mateus 19, 4. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Não duas, mas uma só carne. Porque o que Deus uniu, que o diabo não separe, que o homem não separe. Amém? Deus abençoe a todos.